Oi, Suzana. Oi, Melissa. Tudo bem? Como é que tá? Estão me vendo aí, me escutando bem? Me deem um oizinho aí. Maria da Graça também. Vou pedir para vocês irem confirmando se o som tá bom, se tá claro, se a imagem tá boa. Nesse início, assim, pra gente ir se ajustando e eu saber. Oi, Ana. Tudo bem? Boa tarde. Quinta-feira, né? Dia 4 de junho já. Tô aqui sentada pensando que... Oi, vou pedir para vocês irem me confirmando, assim, se tá bom o som, se tá bom a imagem. Vocês estão me escutando e me vendo numa boa? Sim? Tá ótimo, que bom. Eu queria pedir para vocês fazerem comigo, assim, um exercício agora de a gente se dar conta de que dia é hoje, né? Nesse ano de 2020. Oi, Ethel! Eu tava fazendo isso agora, assim, entrando aqui, né, no meu ateliê. Passei as últimas 2, 3 horas me preparando para o nosso encontro, me cercando das coisas aqui que vão nos ajudar a conversar hoje e me dando conta que é a quinta aula do ateliê de observação orgânica nesse formato, através dessa nossa telinha, né? Cada um aí tá com a sua telinha, eu tô com a minha telinha aqui e um espaço entre a gente, de vários tamanhos, extensões, né? Cada um tá na sua casa, no seu lugar aí de quarentena. E tudo isso começou lá em março, né? Então eu tava olhando também na minha geladeira, eu tenho um quadro que eu senti necessidade de criar logo no início desse processo da pandemia, onde eu escrevo todos os dias que dia é, quantos dias tem de quarentena, e já vão 80 e poucos aqui em casa, né? E percebendo, assim, essas transformações. Oi, Márcia, tudo bem? Essas transformações que vão acontecendo na gente sem a gente se dar conta, né? Tudo que vai se passando e que tem um tempo aí grande que a gente já tá nesse... experimentando esse modo de vida novo, inesperado, que não foi escolhido, né? Enfim, estamos numa semana também bastante dura no mundo, né? A última vez, ó, vocês vão ouvir uns barulhos, não se perturbem que são os meus cachorros. Oi, Anne, eu vou ter que abrir porque senão eles não vão nos dar paz, sabe que eles gostam de participar da live, só um pouquinho, gente. Aqui em casa tem muita planta e muito bichinho e eles gostam de participar de todos os eventos. Só fiquem quietinhos, por favor. Daqui a pouco eu mostro eles pra vocês. Mas, gente, da última vez que a gente conversou, pra quem tava aqui no encontro, né? A gente estava vivendo sob o impacto da... Boa quinta, obrigada, Anne. Sobre o impacto da pandemia, assim, a gente sempre fala disso, porque precisamos, né, ir elaborando essa experiência, entendendo juntos. Esse ateliê de observação orgânica está falando justamente disso, né, das tramas da vida, da nossa relação com o mundo natural, e como tudo isso está sendo pensado e refletido mais intensamente agora, em função dessa parada, né, e todas as causas e consequências dessa parada. Ai, Tutuzinho, para, por favor. Desculpa, gente, eu tenho um desses cachorrinhos que respiram mal e ele tá todo animado hoje, especialmente animado. Geralmente eles dormem nos meus pés, mas hoje eles estão num agito, não sei porquê. Espero que não atrapalhe muito. Vamos seguir e esperar que ele durma logo. Bom, mas a semana que a gente se encontrou da última vez, a gente não tava ainda sob o impacto desse movimento mundial que surgiu a partir de um evento terrível, né? O assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Oi, Giannini. Oi, Marlies, tudo bem? E não sei para vocês, mas eu acho que não tem como a gente não tá absolutamente impactado, né? Por essa
violência que não é a primeira, mas que foi filmada e está aí exposta e que foi estupim, assim, a gota d'água para um movimento mundial, né? E que eu gostaria de começar nosso encontro de hoje lendo um poema que tem me acompanhado muito. Eu acho que quem está aqui, que esteve no último encontro das rodas de bordado online, no Coração da Agulha, né, em rede, que está acontecendo, a gente já leu esse poema juntos, e eu vou pedir para vocês, então, como abertura, para a gente começar com um poema do Carlos Drummond de Andrade. Imagino que muitos conheçam, é um poema muito conhecido, e ele tem me ajudado muito a conectar com a vida nesse momento e, ao mesmo tempo, honrar tudo que a gente tem que processar. Oi, Patriciane, tudo bem? Que bom que tu tá aqui. Que bom te ver. Então, estamos começando com um poema, né? Que muitas vezes a poesia é o que nos ajuda a dar conta de dimensões tão conflitantes, paradoxais da existência. Então, queria ler do Carlos Drummond de Andrade um poema que é do livro A Rosa do Povo, de 1945. Então imagina, em 1945, né? Que período era da nossa história, no século XX. E Carlos Drummond escreveu A Flor e a Náusea. Eu vou tentar ler aqui para nós, para nos levar para dentro do nosso encontro de hoje. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco para a rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa, estão menos livres, mas levam jornais. E soletram o mundo sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Por fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo. E dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua, passem longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfico. Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Então, com latidos de cachorro, na nossa audição, A Flor e a Náusea, para a gente começar a conversar. Com um oi para todo mundo que está aí agora já. Somos um grupo de 27 pessoas. E o convite hoje é para a gente conversar, né? Nessa quinta aula. Eu vou falar de novo, sempre rapidamente eu repito. Peço desculpas para quem já escutou essa apresentação, mas eu tenho sempre me apresentar, né? Afinal, essas lives são aulas independentes e algumas pessoas chegam pela primeira vez hoje. Então,
Eu sou Ana Flávia Baldiceroto, eu estou aqui como artista e instrutora de artes do Ateliê Livre Chico Stockinger da Prefeitura de Porto Alegre. Essa é a nossa quinta aula, né? Eu chamo de aula, mas talvez muito mais um encontro, um desejo de encontro, né? Do Ateliê de Observação Orgânica, que é um projeto que eu venho coordenando no Ateliê Livre desde 2016. É um projeto que inclui muitas dimensões de trabalho, que incluem muito a cidade, a relação com as plantas da nossa cidade, a relação com os vizinhos do Ateliê Livre, com as praças vizinhas, com os canteiros, com uma horta que nós cultivamos lá e que agora deve estar virada em mato, né? Faz muito tempo que a gente não trabalha na horta, agora seria a época da semeadura, não estamos semeando, estamos todos em quarentena. Mas nesse período a gente tem feito quinzenalmente esses encontros para conversar sobre alguns assuntos que permeiam essa experiência do Ateliê de Observação Orgânica. Temos feito essa conversa muito pela via do desenho. Hoje eu vou incluir algumas outras proposições de trabalho, de percepção, para que a gente possa, também na quarentena e nesses espaços de vida que a gente tem nas nossas vidas, poder talvez experimentar, né, algumas dessas possibilidades de se relacionar com o mundo. E aqui, então, para deixar claro, a gente vai fazer experiências de desenho, de observação, muitas vezes, mas procurando vincular esse ato de ver, de perceber, não só com o desejo de fazer um desenho de uma planta legal, né? Aqui tem algumas plantinhas desenhadas, mas a gente está pensando sobre o que o desenho e a observação da natureza tem para nos ensinar, né? E em relação ao contexto em que a gente está. Então é um trabalho que tem uma ligação com o desenho, com a imagem, com a estética, mas tem também uma ligação ética com o contexto, com o momento social que a gente está vivendo. E eu queria convidar, assim, vocês para pensarem comigo sobre algo que parece muito simples. Ó, lá vem a turma aí. Hoje é desenho de observação orgânica com sonorização animal, né, gente? Vamos acolher tudo que a vida está trazendo. Eu queria, talvez alguns já tenham visto a divulgação, então vou mostrar ali em cima algumas imagens, tá? Aqui em preto e branco. São algumas fotografias que eu tirei recentemente aqui no meu entorno do meu ateliê, do meu quintal. E eu queria perguntar para vocês, né? Aí, de repente, vocês podem ir digitando para responder, a gente tentar fazer um pouco de um diálogo. O que vocês estão vendo? Vou até chegar mais pertinho aqui, ó. Vamos ali, nessa imagem ali. O que tá aparecendo para vocês que vocês estão vendo? Vamos tentar usar as palavras para dar nome, né? Nomear algumas coisas. Sei que tá um pouquinho longe, mas de repente dá pra chutar, gente, não precisa estar certo. Ó, vou mostrar essa outra aqui. Tem 3 imagens da mesma família, são as imagens em preto e branco, tá? De cima, vou mexer aqui, ó, o meu cavalete, tem mais uma aqui, ali em cima. Então, ninguém tá escrevendo aqui, mas eu vou... Raízes, muito bem, Suzana veio me ajudar aqui. Raízes, tem raízes, né? São galhos, né? Tem essas formas pretas, eu trabalhei a imagem ramificações. Obrigada, Patriciane, ajudando a prof a não ficar sozinha. Vocês sabem que eu não sou acostumada a fazer live, eu sou céu, linhas, ar. Ai, adorei, Ana, obrigada. Então, são proteção, ó, alguém enxergou proteção, galhos, Maria da Graça, raiz, ótimo, vocês estão me dando várias dicas, me ajudando, eu sempre digo, me acudam escrevendo, me fazendo algum contato, porque eu sou uma professora que adora aulas dialogadas. Primeiro, arco e flecha, Lisiane disse, muito bem, uma mulher se jogando de um precipício, uau, Maria Clarice Moreira, muito legal. Então, já por esses exemplos, a gente vê que tem o que tá mais ou menos óbvio que tá ali, né? Os galhos, raízes, são formas vegetais. E aí tem o que a gente coloca, né? Nessa percepção, cada um com a sua bagagem, né? O arco e flecha, a mulher se jogando no precipício, linhas no céu, né? Cada um de vocês está nomeando de um jeito. Basicamente, o que a gente vê, né? São esses elementos que têm uma referência comum,
e a gente percebe também com a nossa bagagem de memórias, de imaginação, de sensibilidade. Oi, Lu Delacroix, bem-vinda. Então, ops, raiz voadora. Ai, que legal, Caio. Que legal, tá dando umas trancadas, pra mim às vezes tranca um pouquinho aqui. Um pescador jogando a linha. Uau, que ótimo. Muito legal. Tá, agora nós já vamos voltar para essas imagens, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra, que eu acredito que todo mundo conheça. Deixa eu pegar aqui. E vou pedir de novo para vocês me dizerem o que estão vendo, tá? É uma imagem bem conhecida. Tá aqui. O que vocês estão vendo? Tá trancando às vezes a minha transmissão, né, gente? Eu tô vendo aqui se é a minha rede, o que que é. Tá? Mas vamos tentar segurar. Acho que tá tudo dando certo agora. Pote, ó. A Ana Catani falou que tá vendo um pote. A Patriciane. 2 rostos, primeiramente. Tá? Então, essa é uma imagem, né, muito usada para 2 pessoas se olhando e um vaso no meio. Uhum. 2 rostos, né? Então aqui em preto a gente vê os 2 rostos e aqui no meio a gente lê um vaso. Então essa é uma dessas imagens que ajuda a gente a pensar a relação figura e fundo, porque se eu olho e elejo como forma o vaso, eu enxergo esses espaços em preto como fundo. Tem um ruído no som, né? Ai, é o meu cachorro, gente, desculpem. Eu tô tentando que ele se acalme aqui, tá difícil. Então, aqui temos o pote e aqui temos 2 rostos. Só que a gente não consegue, na nossa percepção, enxergar as 2 coisas ao mesmo tempo. A gente já pode até reconhecer que, né, já conhecer a imagem e olhar, eu sei que são 2 perfis e um vaso no meio, mas na nossa percepção a gente oscila, ou eu olho o vaso ou eu olho as figuras. Tentem ver isso. E isso tem a ver com a operação da nossa percepção mesmo, que precisa, né, eleger. Isso foi, assim, bem explorado pela teoria da Gestalt, uma teoria da percepção, da psicologia, né, alemã. Gestalt, a ideia de forma, quando foi teorizado pela primeira vez que a gente tem a tendência, o ser humano tem a tendência a organizar os estímulos que nos chegam, visuais, mas não só visuais, também isso acontece com formas abstratas de pensamento, né? A gente tende a organizar a complexidade do mundo em formas simples. Então, muitas vezes, por exemplo, vocês já devem ter visto a seguinte imagem, vou fazer aqui no papel aqui atrás, nesse cantinho aqui. A teoria da Gestalt, ela nos explica um pouco como funciona, por exemplo, quando a gente tem 4 pontos, como o nosso olho tende a fechar, vou aproximar um pouquinho mais, esses espaços em branco, enxergando um quadrado. Oi, Lu! Exatamente, Janine, esse é um exercício da psicologia que trabalha essa relação figura e fundo. Então, a gente está fazendo essa introdução sobre isso, porque nas respostas de vocês, aqui sobre essas imagens fotográficas, que é de uma série de trabalhos que eu estou desenvolvendo aqui em casa, a maioria das respostas privilegiou o que está em preto como sendo a figura, né? E o céu, o ar, eu acho que só foi uma pessoa que respondeu, eu vejo céu, ar, raízes, né? E aí, raízes, galhos, etc. Mas a maioria de nós vai olhar, vou pegar uma aqui mais de pertinho pra gente ver, vou botar mais no foco da nossa câmera. A gente vai olhar para aquilo que tá em preto como figura e o que tá em branco como fundo. E vai ler de uma forma hierárquica, ou seja, na nossa hierarquia visual, o que a gente elege como figura vai ter mais importância, vai ser a nossa atenção, boa tarde, Marta, vai focar mais naquilo que está no lugar da figura.
O exercício que eu quero convidar vocês para fazer hoje, ele é um exercício aparentemente simples, mas que pode nos levar a um estado de percepção muito interessante, que pode ser alargado para muitas outras situações da vida e não só para a prática do desenho ou para o trabalho de observação visual. A gente pode expandir essa experiência e ela fica muito interessante, que é quando a gente começa a desafiar o nosso cérebro, nosso exercício de atenção visual, a olhar aquilo que a gente está considerando como fundo numa imagem, como forma, olhar de forma invertida, né? Existe um termo nas artes visuais, né, na percepção, que chama esses espaços de espaço negativo. Então, aquilo que o nosso olho elege como figura, como forma, que não é o fundo, é o contrário do espaço negativo. O espaço negativo é tudo que não é aquilo que foi eleito como figura. Então, vamos pegar uma outra forma que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui também é uma outra imagem, né, desse trabalho. Eu trabalhei a imagem um pouquinho para aumentar o contraste, para que a gente pudesse ver bem, né, essa raiz que eu tô segurando com a minha mão contra o céu. Ela faz um desenho aqui, né, eu tô justamente explorando esses desenhos que a própria natureza faz, né? Não tem nenhum desenho meu aqui, é uma fotografia. Então, nesse alto contraste com o céu, a gente enxerga muito bem a riqueza dessas linhas, desse desenho natural. E eu trouxe ela assim também pra gente olhar e experimentar olhar esse espaço aqui em branco. Vamos pensar essa parte de baixo aqui da imagem fotográfica. Se a gente, ao invés de focar em olhar a linha, a gente olhar o espaço em branco, vamos tentar perceber o que aparece. Isso é um desafio para a nossa mente ocidental, porque a gente é bastante condicionado a associar o fundo com o nada, com o vazio, né? A gente elege uma coisa como forma e o resto é um certo vazio, ou, né, um borrão, um fundo assim mais difuso. Mas vamos tentar experimentar visualmente, né, no nosso cérebro, enxergar essa forma interna e não os galhos. O que aparece aí para vocês? Uma montanha, a Suzana falou. A curva da pandemia, montanha, né? Quando eu olhei também imaginei a curva, né? A curva do vírus, das contaminações subindo e depois descendo de volta para a Terra, né? Enfim, a gente pode enxergar mil coisas, né? O exemplo da curva da pandemia é olhar de forma invertida. Isso aí, Maíra. Perfil de um pássaro, sim, né? Dá para imaginar a cabeça aqui, né? O bico. Monte Fuji, a Patriciane colocou. Então, vocês vejam, é uma coisa, é um jogo, né? É como se a gente usasse uma basculante na nossa percepção para mudar o foco. E é bastante simples fazer isso, mas a gente precisa provocar esse olhar, né? Então, o que eu quero convidar vocês para fazer hoje, para a gente fazer junto, e vou deixar também uma proposição, porque talvez algumas dessas coisas não sejam possíveis ser feitas agora, mas vocês possam fazer depois como uma prática em casa. Uma delas é fazer com fotografia, né? Hoje em dia, uma foca. A Selimar falou uma foca, muito legal. Tá, vamos brincar mais um pouquinho disso, então depois eu vou falar uma ideia que eu vou deixar com vocês e uma prática pra gente fazer junto também. Ops! Vou trazer mais uma dessas imagens. Então, ó, aqui tem mais uma. O que alguém já falou, né, antes, que viu um arco e flecha. Mas isso é olhando para a figura. Oi, Cris! Cris Ferroni, que chegou aí. Aqui, né, um arco e flecha, a gente está olhando para a imagem. Agora, vamos experimentar olhar de forma invertida, como alguém falou. Olhar para os espaços negativos, os espaços em branco, e experimentar ver esses espaços em branco como forma.
que vocês enxergam aí? Vamos ver o que aparece. Isso é um pouco como olhar para as nuvens, né, gente? E atribuir sentido para elas, né? Significado, ver figuras em nuvens. A gente pode imaginar que olhar para o espaço em branco como forma é uma espécie de jogo também com a nossa imaginação. Ó. Vamos ver, alguém tá vendo alguma coisa aí? Além de um arco e flecha? Terras em torno de um rio. Ai, que bonito! Bem abaixo da mão parece a forma como minha avó me ensinou a desenhar uma bruxa de perfil. Ah, que legal! Aqui? Esse aqui. Aham, é verdade, tem um chapeuzinho de bruxa, parece mesmo. Oi, Eliane, tudo bem? Interessante, né? Isso. Então, assim, a primeira proposição que eu queria deixar para vocês é um pouco poder brincar com isso a partir de fotografias que vocês mesmos podem fazer, né? Com celular, em casa. Ah, parte de um olho. Essa aí eu não tô vendo. Ah, aqui? Tipo, como se essa parte fosse a pupila e a íris, será? Um grande olho, será? Ai, dá vontade de enxergar esse olho que tu tá vendo, Cecília. Pena que a gente não tá numa sala aí junto pra tu poder me mostrar. Olha a cachorrada fazendo a sonoplastia. Ai, por favor, hoje eles estão como nunca, gente, perdão. Bom, a minha proposição primeira é deixar para vocês essa ideia de poder pesquisar com a fotografia. É uma boa maneira, né, de a gente começar a enxergar esses espaços negativos, de positivar esse vazio, né, isso que o nosso olho vai enxergar como fundo e hierarquizar como menos importante e, portanto, não dá significado construtivo para esses espaços com a fotografia. E uma maneira legal é usar o próprio celular, sair por aí fotografando. O mundo vegetal é cheio de tramas, né? Galhos, raízes, folhas que são extremamente ricos. E a gente fazendo fotos e trabalhando com alguns filtros, que foi o que eu fiz aí, filtrozinho de celular para... Ai, por favor, cães. Para entrar no preto e branco e no alto contraste, a gente pode imprimir isso para ficar um pouquinho melhor, se tiver impressora, se não, se improvisa na tela mesmo do celular. E usar o nosso olho para procurar esses espaços, tá? Isso é uma primeira etapa, é como se fosse o aquecimento para a prática que eu vou propor da gente fazer junto hoje. Então, gente, eu tenho trazido, para quem vem acompanhando os outros encontros, eu tenho trazido plantas, né? A cada encontro eu trago uma planta pra gente honrar, homenagear, conhecer um pouquinho mais. Ai, gente, só um pouquinho que eu vou ver o que tá acontecendo. Por favor, gente. Deu? Eu acho que tem um movimento na rua de obra, né? E eles estão aqui intrigados com o caminhão aí. Então eu mostrei na primeira aula, se eu não me engano, foi a erva cidreira, a gente falou sobre a erva cidreira, depois a gente falou sobre a melissa, falamos sobre o guaco e fomos trabalhando inicialmente com essas plantas que têm um valor medicinal, que são do nosso cotidiano, pensando muito nas relações que elas podiam ter com esse momento da pandemia, né? Com a gente lidar com essa ansiedade, com insônia que muitas vezes aparece, com as afecções respiratórias que aqui no sul agora começa, né? Uma estação, então falamos sobre os usos do xarope de guaco e desenhamos essas plantas. Na semana anterior, a 15 dias atrás, né? Na quarta live, nós falamos sobre elementos que a gente coleta em caminhadas. A gente falou sobre a relação entre caminhar, coletar, olhar e desenhar. E hoje a gente vai dar uma sequência para isso, olhando não para plantas vivas, né? Mas eu achei também que a gente precisa olhar para aquilo que cai, né? Aquilo que cai no chão e que também que está morrendo. Num sentido também de honrar esse tempo de luto, né? E é difícil falar disso, é difícil a gente entender essas mortes todas, né, do jeito que elas estão vindo.
Mas a natureza também pode nos ajudar a fazer isso. Eu sempre lembro que quando meus filhos eram pequenos e começaram a tomar consciência da morte, né? E isso veio às vezes porque, né, ou vem uma notícia ou alguém da família, né? Alguma pessoa morre e a gente precisa se deparar pelas primeiras vezes e eu não me lembrava como é que tinha sido isso na minha infância, mas como mãe eu fui defrontada com o desafio de explicar para uma criança o que é a morte, né? E eu me lembro que das várias tentativas que eu fiz de não dizer uma coisa absurda como o vovô dormiu, né? Que não se faz. Oi, Joyce, tudo bem? Ah, que legal. Que bom que tu chegou. Esse vídeo também vai ficar gravado, também dá pra pegar o comecinho depois. Mas eu tô contando então aqui sobre como falar da morte, né? E num tempo de tanta morte junto da vida, né? Como não separar isso e não ter esse tabu tão terrível que a nossa cultura nos passa e a gente herda involuntariamente esse horror de olhar para a morte, de pensar na morte e que torna então ainda mais difícil lidar com momentos como que a gente está passando agora. E eu estava contando sobre como eu fui buscando formas de explicar de uma maneira que não fosse tão distorcida, né, para os meus filhos, a morte. E a coisa mais bonita que eu consegui conceber foi junto da natureza. Eu me lembro de uma caminhada, talvez fosse uma época como agora, né, um outono, e aqui onde eu moro tem muitas árvores na rua também, por sorte. E olhando as árvores com as folhas secas, né, e as folhas no chão, pensando que, né, sim, uma folha que caiu, ela morreu, ela vai se decompor e transformar em outra coisa. Foi a maneira que eu pude explicar, né, para os meus filhos. Eu disse, olha essa árvore, né, algumas folhas estão morrendo. Elas estão caindo no chão, elas ficam velhinhas, elas ficam retorcidas, elas tiveram todo um ciclo, produziram muitas coisas e agora elas vão cair. E elas vão para o chão, e elas vão para a terra, e elas vão se transformar em alimento para mais vida, né? Então, eu estava andando esses dias aí também de novo pelo bairro, né? E venho trabalhando com essas coletas de plantas que estão morrendo. E pensando no significado que se adquire nesse momento, né? Que a gente está tendo que processar tanto luto. Então, eu trouxe para vocês, pra gente olhar junto. Também para a beleza que tem esse momento, né, da vida. São algumas folhas de uma jiboia. Para quem não conhece, a jiboia é uma planta muito vigorosa, por isso ela chama jiboia, né? Ela é uma trepadeira de folhas muito grandes e eu precisei cortar a jiboia, porque ela estava justamente engolindo uma outra planta. Eu trouxe também um galho dela aqui pra gente olhar, uma outra folha, enfim. E eu trouxe uns galhos que são parte desse material, ó, aqui maior, né? Tramados aqui, que são parte do material que eu tô usando para essa série de fotos que eu tô produzindo aqui, que eu mostrei pra vocês agora há pouco, chama Linhas de Força. Oi, Cecília, a tua conexão tá ruim e tu vai poder assistir, vai ficar gravado na página do Facebook do Ateliê, fica lá arquivado, tá? Aí tu pode tentar num momento com a conexão melhor. Então, tô mostrando pra vocês, né, que eu tô com esses materiais aqui perto pra gente fazer um exercício de observação dos espaços radioativos. Então, eu vou virar o meu celular aqui pra baixo, pro chão. Vou tentar encaixar aqui, ó. Eu tô ficando cada vez mais profissional, gente, no meu equipamento. Pra não passar, só não tô aqui. Só meus cachorros estão me ajudando a ser profissional ainda. E vamos olhar aqui. Vou botar para a sombra. Eu criei uma caixa, tá? Mas eu acho que isso pode ser feito sobre uma folha, uma bandeja, onde eu coloquei minhas coletas. Coletas de hoje, que são galhos de jasmim, de poda de jasmim, da poda da jiboia. Vocês estão enxergando aí?
Estão vendo aqui a minha bacia? Vou botar ela mais enquadrada, mais pertinho do nosso tripé. Vamos ver se ela fica aqui. Tem bastante luz e sombra também, porque tá tomando um sol aqui nesse momento. Tá aqui, ó. A minha sugestão, né, pra gente fazer esse exercício é de coletar materiais, colocar sobre um espaço que tenha um limite, uma proporção parecida com a de uma folha, tá? Vou levantar aqui para ver o que vocês estão comentando. A Melissa falou que tá brincando de... Tá, então eu levantei aqui pra gente conversar mais um pouquinho, depois eu volto a baixar para explicar, tá? Porque eu vou desenhar observando aquela caixa, mas então a ideia é fazer uma coleta de elementos da natureza, cada um vai escolher o que tá ali tocando mais. Eu falei para vocês da lógica que me levou a juntar esses elementos, que é justamente precisar olhar e processar de alguma maneira tudo que tá morrendo dentro e fora de nós, essa quantidade de luto, de dor, né? Eu confesso para vocês que eu trabalho, né, com materiais assim da natureza há muito tempo e esses galhos de jasmim eu guardo eles há muitos anos. Depois, no finalzinho da live, eu vou contar qual é a carga simbólica que eles têm para mim, porque que eles estão aqui. Então, essa escolha de elementos, eu encorajo vocês que ela seja uma escolha muito consciente, né, dessa carga de percepção que é muito singular de cada um, daquilo que cada um vê nas coisas, né? A gente vê as mesmas coisas, mas não vê as mesmas coisas. Cada um vai ter uma forma muito singular de processar esses acontecimentos do mundo e esses encontros. Então, eu trouxe encontros que para mim estão sendo carregados de significado nesse momento, botei numa caixa. Vocês podem colocar numa caixa, numa bandeja ou simplesmente sobre uma folha de papel e arranjar eles da maneira que vocês acham interessante. Eu tô aqui arrumando, mas também não precisa, dá pra fazer simplesmente jogar ali, deixar que aleatoriamente se forme alguma trama, ou a gente pode intencionalmente criar algum desenho com esses elementos, né? Então, vou mostrar pra vocês como é que ficou, já ponho de volta a câmera aqui. Só um pouquinho, vou virar. Peraí, foi. Olha, tá aqui, além do desenho que os galhos estão fazendo, né? Os galhos do jasmim, a gente tem também aqui o desenho da luz e da sombra, que não estava planejado, mas o ângulo do horário aqui do sol no meu ateliê está nos presenteando com essa dimensão também da luz e da sombra. Bom, vou botar de volta aqui, vocês já sabem o que eu vou estar observando, tá? Ops, voltando. Oi, meu Deus. Tô profissional, mas não tanto, né, na live. Então, a ideia, gente, é tendo montado esse material para observar, é a gente tendo uma folha aqui, tá? Eu vou desenhar para cá, vou botar mais para cá agora, deixar a nossa folha bem no centro do tripé. Tá aqui, tá? Essa vai ser a folha que eu vou usar para desenhar. Vou escolher uma caneta. Vocês podem escolher um lápis, uma caneta, que nesse caso não importa muito o material inicial. E eu vou escolher uma das margens da minha bandeja para equivaler a uma das margens da folha, porque a ideia é que eu possa desenhar os espaços negativos, esses brancos, o que não é a forma, né? O que não é galho, o que não é folha. Então, eu vou fazer um exercício de olhar para isso como se fosse a forma principal. E isso é um truque mental que a gente tem que fazer, né? Precisa exercitar. É um pouco o que a gente faz quando tá diante aqui do vaso, né? Desse vaso clássico aqui da ilusão de ótica. Ou eu olho o vaso, ou eu olho a figura, né? Para quem preferencialmente vê o vaso primeiro, tem que fazer um esforço para ver a figura. Para quem vê a figura primeiro, tem que fazer um esforço para ver o vaso. Então, normalmente, num arranjo desse tipo, do que eu armei aqui com galhos, a gente vai precisar fazer um esforço para ver o que é o fundo, né? Sobre o qual eu coloquei esses elementos. No caso, aqui é um fundo branco.
eu vou escolher a margem direita da minha bandeja, que tem uma proporção parecida com a folha, vocês viram que ela é retangular, e eu vou começar desenhando a forma, o espaço negativo que está à direita da bandeja, na direita da folha. Vou mostrar de novo para vocês entenderem o que eu tô fazendo, tá? Então, eu vou começar, estão vendo a minha mão? Desenhando essa forma aqui. E eu vou usar aquela metodologia, aquela estratégia de desenho que eu apresentei na primeira live com o desenho cego, que é imaginar que ao desenhar, a ponta da minha caneta ela tá tocando esse limite entre esse galho verde e o ar, tá? Então eu vou imaginar que eu tô desenhando essa linha que não pertence nem ao galho e nem ao fundo, ela é simplesmente uma fronteira. Vou trazer aqui de volta para vocês pegaram mais ou menos como é que funciona a coisa? Quis mostrar de um lado e do outro. Ops, voltei. Tô aqui. Vamos conectar, voltou. Vamos lá. Então, eu vou começar aqui, daqui a pouco eu mostro de novo para vocês, tá? Então, tô na parte aqui de baixo e eu vou desenhar o espaço negativo. Então, eu não tô olhando para o galho, se dessa vez, se ele tem textura, eu tô olhando para aquele espaço em branco. Eu tô vendo com que ângulo ele se afasta da borda da bandeja. Eu tô vendo que curva ele faz. E é mais ou menos isso que eu enxergo. Vocês estão vendo? E agora eu vou pegar o próximo espaço negativo que tem aqui nessa mesma margem, que fica acima do galho. E aí eu vou começar. Ele tá aqui em cima. Aqui, ele começa aqui mais ou menos. E ele faz assim. Quando a gente faz esse exercício, acontece algo parecido com o que aconteceu na prática, nas práticas com desenho cego. Fica difícil falar e fazer ao mesmo tempo, vocês estão me vendo? Então eu vou parar um pouquinho de falar, senão eu não consigo, porque são funções cerebrais conflitantes. Olhar dessa forma e falar. É um teste que vocês podem fazer para saber se estão fazendo direito. É ver assim, consigo falar? Em geral, a gente para de conseguir falar pela metade. Ó, tô partindo para um outro espaço negativo. Então, o meu olho, ele tá olhando aquilo que não é a planta. Às vezes, durante essa prática, é um pouco como uma meditação, ela quase que exige o mesmo tipo de atitude, né? Ela é um exercício de atenção. Então, a gente tende a ter momentos em que escapa, né? Em que a gente, quando vê, eu tô desenhando galho, já não tô mais olhando para o espaço negativo. Então, eu preciso voltar, né? Voltar significa simplesmente eu levar, conduzir gentilmente a minha atenção de volta para o espaço vazio, que é o que eu tô tentando olhar, esse aparente vazio, esse espaço de ar. E assim, não, eu tô desenhando o ar, só um pouquinho. E é uma pequena chavezinha, a sensação, tá, que dá é de um interruptor, assim, pelo menos é como eu descrevo, é como se virasse uma chave. Então, às vezes eu preciso ficar olhando um tempo, né? Nesse sentido, também é um exercício de calma, de paciência, que é olhar para esse arranjo tempo suficiente e com a intenção de enxergar esses espaços em branco. Esses espaços, no caso aqui em branco, mas eles poderiam ser qualquer outra coisa. Vocês vão estão vendo aqui, eu vou voltar, vou fazer mais um pouco do desenho, mas não vou fazer todo porque ele é muito demorado. E eu quero que a gente possa explorar algumas coisas mais juntos para depois vocês poderem fazer em casa. Então, eu vou fazer mais um pedacinho aqui.
Aqui tem uma pequena forma. Estão vendo que tá aparecendo a forma, mas eu tô pegando só a silhueta. Tá fazendo sentido? Tem alguma dúvida, gente, sobre essa prática? Não sei se vocês estão fazendo agora ou não, tá? Mas podem colocar aí se tiverem alguma dúvida. Basicamente é um exercício muito simples, né? De atenção que ajuda a gente a enxergar de uma forma mais complexa as coisas, porque esse treinamento perceptivo que a gente usa a maior parte do tempo, que é simplificar os acontecimentos visuais, é simplificar os processos de pensamento, os conceitos, elegendo uma forma, né? Hierarquizando aquilo que é mais fácil apreender como forma e deixando que aquilo que é a não forma caia. É realmente o exercício do olhar, exatamente, Marta. Então, ele é um exercício que ele tem muitas coisas para nos ensinar, eu acredito, e eu espero que vocês possam fazer e sentir, né, experimentar isso com a sua seu próprio corpo, né, com a sua experiência, assim, que quando a gente começa a olhar de uma forma que a gente incorpora o vazio, o negativo, a não forma, né? Nesse sentido, a nossa visão do mundo todo, ela fica mais rica e mais complexa, porque essa ideia de figura e fundo, sujeito-objeto, né? Isso existe, isso não existe, isso aqui é a folha, isso é a não folha, ela é real, mas é ao mesmo tempo arbitrária, né? Por exemplo, não existe o fora sem o dentro. Como é que eu vou usar o lado de dentro de uma xícara se não tem o fora? E quando a gente olha, também é assim, a gente olha e o nosso olho tende a individualizar as coisas. Principalmente no desenho de observação, isso é um hábito muito comum. Eu tô olhando a folha, então eu olho o contorno e tal, o resto não interessa, eu descarto, é como se não existisse. Mas para eu apreender visualmente a folha, eu preciso enxergar todo o contexto onde ela tá, as relações que ela faz com o que não é folha, para que ela apareça, para que ela exista. Isso é um fenômeno que tem muita reflexão filosófica para nos dar, na verdade, né? Olha, a cachorrada resolve fazer coral nas horas mais importantes. Então, gente, a partir desse início, que é um exercício de olhar e que é muito simples de fazer, e dá para fazer muitas e muitas vezes, tanto usando as fotografias. É uma outra maneira de fazer, se vocês não quiserem fazer esse arranjo que eu fiz, é usar uma fotografia mesmo. Eu posso fotografar uma trama aí, né, vegetal, um acontecimento do mundo, colocar ele próximo, vou colocar aqui perto de mim, vou aproximar, para mostrar como que a gente pode fazer isso com uma fotografia. E usando um contraste maior, isso fica então mais evidente, né? Eu vou baixar um pouquinho aqui para ficar mais perto. Essa é uma imagem bem complexa, né? Ela é bem detalhada. Então eu vou eleger, trazer mais pertinho aqui para nós, pra vocês verem. Aqui. Tá. Tá um enquadramento meio tortinho aqui, mas vamos assim mesmo, tá? Então eu vou eleger, não toda ela, né? A gente não vai ter tempo de fazer agora, mas digamos que vamos pegar um acontecimento aqui interessante. Eu vou delimitar uma área. Que eu quero trabalhar, tá?
E eu posso fazer isso como eu fiz aqui, desenhando sobre, ou vocês podem colar, né? Vou até fazer uma janela mais evidente para nós. Vou botar uma fita crepe. Esse visorzinho, né, pra janela, ele vai ajudar a gente a focar o olhar só num aspecto aqui da imagem. Então, fiz aqui, improvisei com fita crepe e eu criei um visor, né? Porque eu quero olhar aqui pra dentro. Então, vou aproximar ainda mais. Vamos ver. Também pertinho. Pera aí. Deixa eu virar aqui minha câmera. Opa! Tá. Então, tô aqui. Então, eu vou, nessa área aqui debaixo da folha, desenhar esses espaços negativos. Então, é super interessante porque quando eu trabalhei a imagem em alto contraste, eu posso, voltando aqui eu posso enxergar melhor os espaços em branco como forma. Isso ajuda o nosso olho, facilita um pouco, tá? Opa, hoje a coisa tá movimentada aqui. É o agito da quinta-feira. Então, eu vou experimentar desenhar esse espação em branco aqui. Vou começar aqui de baixo, da margem de baixo. Vou aumentar um pouco a escala, porque tá muito pequena esse detalhe da foto, né? E aí eu tô subindo e eu tô olhando para a borda do branco. Eu não tô pensando que eu tô desenhando folha, nem galho. Eu tô desenhando as bordas do espaço em branco. Vocês percebem o que tá acontecendo aqui? Dá pra ver? Oi, Beth. Então, essa é uma outra forma de fazer esse exercício, né? Que é um exercício de percepção. É um exercício muito básico nas aulas de desenho, quando a gente começa a trabalhar com desenho de observação. Como todos que eu tenho trazido aqui, né? Imaginando que a gente tá todo mundo numa comunidade de gente que tá ou começando ou disposto sempre a se recomeçar, né? Sempre ter o frescor de começar de novo. E embora seja muito, muito simples esse exercício, ele é, como todas essas coisas básicas que são fundamentos, extremamente importante de não ser abandonado ou da gente não tomar ele como algo banal. Porque cada vez que a gente faz, ele é uma experiência plena que instaura um espaço diferenciado de consciência do ato de perceber. E essa consciência mais unificada, ela abarca o tipo de complexidade que é preciso a gente estar em contato para fazer poesia, para fazer arte e para se relacionar com o mundo, porque o mundo, ele é complexo, ele é nuançado, não é preto no branco, não é ou isto ou aquilo, né? Porque basicamente, falando em termos filosóficos, eu acho legal trazer isso, o nosso pensamento é condicionado, né, a um funcionamento binário, né, por pares de opostos, ou é isso ou é aquilo, ou olho figura ou olho fundo, ou é sim ou é não, ou tu tá comigo ou tu não tá comigo, ou é de noite ou é de dia, ou é homem ou é mulher, né? Esse pensamento binário, ele tem sido vigente, né, na humanidade há muito tempo, mas tem sido hegemônico, vamos dizer assim, mas não é o único, né? Existem muitas outras formas e lógicas que talvez sejam muito mais interessantes e necessárias de a gente considerar e desenvolver outras perspectivas de se relacionar com as coisas que não são por pares de oposições duras e excludentes. Eu gosto sempre de lembrar de uma lógica que foi desenvolvida por um filósofo hinduísta há muito tempo atrás, assim, acho que talvez seja século 12, 13 ou talvez até anterior. Eu não sou uma grande estudiosa disso, mas me marcou quando eu tomei contato com esse filósofo, chama Nagarjuna,
e ele desenvolveu, se eu estiver errada e alguém conhecer mais, por favor, me ajude, mas até onde eu sei foi ele que desenvolveu e ensinou a teoria da lógica quádrupla, né? Que é uma teoria que engloba mais duas possibilidades além do sim e do não, do verdadeiro e do falso, do isto versus aquilo, que eu acho super interessante. Desde que eu tomei contato com isso, eu tendo a usar diante de impasses, de problemas, né, de me lembrar da possibilidade de olhar de por pelo menos 4 ângulos para cada coisa, né? E segundo a lógica quádrupla, então, do Nagarjuna, a gente tem, digamos que, né, ele é um filósofo, então ele está falando sobre uma determinada verdade, a ideia de algo ser verdade ou não. Então, digamos que eu diga, a verdade é que isto é um vaso, né? A verdade é que isto é um vaso. Então, o oposto seria isso é verdade e não são 2 rostos pretos, isso é verdade e isso é falso. Que outra possibilidade existe, além de essa oposição verdadeiro e falso? Existe a possibilidade de que as duas coisas sejam verdades ao mesmo tempo, que foi o que muita gente viu aqui, né? Isso é um vaso, são 2 rostos ao mesmo tempo. Então eu tenho a verdade, o verdadeiro de um lado, o falso do outro. Eu tenho a possibilidade de uma coisa ser 2 coisas ao mesmo tempo, ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E eu tenho a quarta possibilidade, né, que seria o quarto polo nessas oposições, que é não ser nem uma coisa nem outra, que eu acho, nessa lógica quádrupla, o quadrante mais interessante, né? Porque quando eu olho, digamos, para algum conceito, né? Vamos pensar mais abstratamente, não só no desenho, né? Digamos que eu estou lidando com algum conceito sobre o mundo, alguma ideia sobre o mundo, né? Em que eu tenho certeza de que uma coisa é verdade, outra é falsa, poder pensar, mas talvez ela seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? E talvez ela não seja nem verdadeira nem falsa. E o que significa dizer não é nem verdadeiro nem falso? Existe espaço para aquilo que eu não sei. Existe espaço para o indeterminado, para o inominável, para o desconhecido, para o mistério, né? Então, eu queria expandir essa nossa experiência, essa simples experiência de percepção de figura e fundo, né? Que nos leva a pensar nesse par de oposição, e a gente viu rapidamente aqui, quando começamos a olhar para aquilo que não é a figura, que se afirma visualmente como o primeiro estímulo mais evidente, e a gente começou a se dar o espaço e o tempo de olhar para aquilo que atinge o olho num segundo momento, né? Isso que a gente convenciona chamar de fundo, e a gente começou a olhar isso como figura, mas e se eu olhar para esse branco como forma? O que aparece aí? Quantas outras coisas, né? Então, eu queria que a gente pudesse fazer isso como um exercício de visão, de desenho, né? Que pode nos levar a ampliar as nossas possibilidades de expressão estética, mas também como um exercício filosófico diante da vida, né? Em que eu possa olhar para aquilo que está me parecendo hierarquicamente menos importante no plano do pensamento, ou um conceito, ou uma ideia oposta ao que eu estou olhando, com a possibilidade de que não sejam opostos excludentes, de que talvez as duas coisas possam ser verdade ao mesmo tempo, talvez a verdade não esteja em nenhum dos lados. E eu trago isso hoje num espírito também de buscar enriquecer. Olha aí, os cachorros que agitaram a nossa tarde hoje. Gente, eu prometo que na próxima live eu vou dar um jeito nisso. Acho que eu vou mandar eles tomarem banho na casa da vizinha. Para que a gente possa incorporar essa complexidade do olhar, né? Que ela possa passar do nosso olhar para as plantas, quer dizer que quando eu olho uma copa galhada maravilhosa, eu possa me maravilhar com tudo que tem ali, né? E não reduzir o que eu tô vendo a galhos e folhas, mas o ar que passa entre elas, a brisa, os cheiros, que aqueles espaços possam falar comigo, que o sol possa falar comigo, que as formas que surgem ali também, e que isso possa ser também verdade em relação à vida, as formas de pensar, as formas de existir, no sentido da gente ampliar as nossas possibilidades de diálogo, de tolerância e de compreensão de um mundo que é complexo e que está nos pedindo isso nesse momento. O mundo está nos pedindo
que a gente expanda de fato as nossas formas de nos relacionar com essa complexidade, com o outro, com aquilo que é diferente de mim, e que a gente possa ver mais, né? Que a gente possa enxergar outras nuances e outras coisas que não estão no primeiro plano, né? Oi, Bia! Tu tá aí, minha querida? Deixa eu ver que horas são. Ai, gente, já são 3 horas. Como passa rápido 1 hora, né? Eu sempre confesso pra vocês que meu nome é Ana Flávia Angelita, Ana Flávia Baldiceroto. Eu sou, né, agora no final vou retomar o começo, porque eu sei que tem gente que entrou no meio. Sou artista, sou instrutora de artes do Ateliê Livre da Prefeitura. Essa live é promovida pelo Ateliê Livre, a gente tem feito elas quinzenalmente, vai voltar daqui a 15 dias, se ainda estivermos em quarentena. Se não, quem sabe a gente consegue manter também, porque tem sido muito gostosa a experiência de encontrar outras pessoas que talvez não pudessem estar fazendo aula presencialmente com a gente, né? Então talvez a gente possa seguir com alguns encontros quando a quarentena terminar. E o nosso encontro hoje, então, ele foi... Para quem chegou mais tarde, vai poder assistir depois. Vocês vão poder assistir a gravação que vai ficar ali na página do Ateliê Livre da Prefeitura. E a nossa aula hoje, ela tá numa sequência, tá? A gente tem uma sequência que começou lá, eu não sei mais dizer quando, mas tivemos um primeiro exercício, um segundo, eles são cumulativos. Então, para quem tem interesse nesse tema, né, da observação da natureza, de pensar as nossas relações com a natureza, e de tomar esse exercício do olhar, que é o que a gente tem feito através do desenho, da fotografia, né? Como uma forma também de enriquecer, complexificar, de abrir a nossa sensibilidade, a nossa consciência para as questões ambientais, para as nossas relações com a vida e como a vida pulsa dentro de nós mesmos e fora da gente, né? Então, é uma noção ampliada de observação orgânica, que quando a gente fala... E por isso, né, não é um curso de observação de plantas, porque a gente toma as plantas como uma porta de entrada, um caminho para observar a pulsação da vida dentro da gente e fora da gente. E talvez, né, como eu tenho trazido sempre a referência desse belo livro, A Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso, talvez a gente esteja precisando, né, como animais mamíferos, né, ditos racionais, mas com tão pouca inteligência para algumas coisas, talvez a gente esteja precisando aprender um pouco com a inteligência das plantas. Para mim tem sido assim, olhar para o jardim, perceber como as plantas colaboram, como que elas lidam com o conflito, como que elas ajudam umas às outras, como elas têm sistemas de cooperação extremamente complexos, né? Como que elas conseguem se organizar em grupo de forma que elas não tenham uma liderança hierárquica centralizada. Então, eu queria dizer para vocês que as nossas lives têm sido esse exercício, né, de pensar com as plantas, de pensar no tempo das plantas. Eu acho que a gente também tem pensado muito, né, sobre a consequência dos nossos atos sobre a Terra para além do nosso tempo de vida. E a maior parte das plantas grandes, elas vivem muito mais tempo do que um ser humano. Então elas também, na sua temporalidade mais lenta, nessa escala de tempo que elas têm de vida sobre a Terra, elas nos ensinam a pensar nesse tempo maior, né? E pensar que os nossos atos, eles deixam consequências para muitas gerações e para muitas formas de vida, para além desse nosso tempo. Então, também nos tira um pouco de um narcisismo, de um egocentrismo e de um individualismo que tem caracterizado, assim, a nossa ocupação do planeta durante muito tempo, né, como seres humanos. Então, quero acreditar que o nosso desenho de observação orgânica pode nos nutrir pessoalmente com momentos de prazer, de conexão, através do desenho, com o prazer de desenhar. Eu coloquei aqui atrás alguns desenhos que eu tenho feito dessas coletas, né? Aqui do pátio, eu vou mostrar mais de pertinho, eu tinha colocado ele na divulgação, e que tem várias abordagens, são várias plantinhas que eu às vezes escolho no chão aqui da minha calçada, do quintal de casa, e eu desenhei em várias abordagens dessas que a gente está trabalhando aqui juntos no curso: desenho cego, desenho só de linha, desenho com mancha, mancha e linha,
um pouco para nos inspirar, né? Porque a ideia é que cada um possa ir experimentando essas abordagens e brincando, isso que eu queria dizer, assim, a gente tem aulas curtinhas, as lives são de 1 hora, eu não tô vendo, né, o que vocês estão fazendo, eu adoraria ver, então se quiserem me mandar fotos pelo Messenger da minha conta pessoal, pelo próprio Ateliê Livre, podem mandar das experiências de vocês, eu tenho adorado quem manda, né? Mas queria dizer que, embora eu não esteja acompanhando vocês pessoalmente nessas experiências, a minha esperança, a minha aposta é que esses exercícios também sejam uma porta de entrada para cada um poder brincar bem livremente, porque prática artística se trata de jogo, né? De a gente se jogar, no sentido de poder dar um salto sem medo, como uma criança, né? Numa experiência que não sabe. Então, eu queria encorajar vocês, para além do que eu trago aqui nesses encontros, que vocês se joguem. Porque uma vez que a gente começa a brincar, a gente também vai descobrir muitas coisas sozinho, né? E poder também a gente se estimular a esse espírito lúdico de brincar, que tá na origem e na forma de operação dos processos criativos todos, né? Tem algo que é do jogo, que é da brincadeira. Então eu espero que os nossos encontros estejam alimentando vocês nesse sentido, né? Num sentido de abrir e ampliar um espaço pessoal de liberdade, de jogo, de poesia, de vida, e que também esteja alimentando a nossa consciência, a nossa capacidade de atravessar esse tempo de transformações planetárias super radical, exigente, doloroso, né? Com a ajuda das plantas, com isso que elas têm para nos ensinar. Então, gente, eu sempre leio um poema no final do nosso encontro, né? E hoje eu não preparei um poema, então eu vou escolher um ao caso e tomara que a gente tenha sorte. Vamos ver. Vamos ver. Não, eu vou pegar do mesmo livro, o livrão aqui, Obras Completas do Carlos Drummond de Andrade. Eu vou pegar porque, né, o Drummond, a gente sempre abre na página certa, sempre alguma coisa tem. Olha só. Eu abri numa página que tem um poema que chama Memória. Vamos ver o que ele nos traz de presente. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. E foi perfeito. As coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Para mim fez muito sentido, gente. Hoje eu trouxe esses galhos e folhas, né? Vou mostrar de novo que estão em processo de decomposição, né? Em processo de fim de vida. E eu falei que ia contar para vocês no finalzinho, né? De onde é que vem esses galhos de jasmim. Eu acho que fez muito sentido com o poema, né? Que veio aí de improviso. Há alguns anos atrás, há 5 anos atrás, quando meu pai deixou essa vida, né? Ele faleceu e eu tava naquele período mais doído do luto inicial, quando a gente tá... o nosso ego tá tentando assimilar a perda de alguém tão central na vida da gente como um pai, né? E eu tava nesse período do luto quando eu fiz a poda desse jasmim. Então já faz 5 anos, né? Que eu guardo esses galhos. E eu guardo porque eu enxerguei tanta coisa neles, eu pensei tanta coisa, eles me ensinaram tanto enquanto eu podava essa planta, que é muito vigorosa, né? É um jasmim, uma espécie de jasmim que é muito vigorosa, muito comum, ela tem uma florzinha branca pequena, talvez vocês até conheçam. E aqui em casa ela toma a casa, assim, sabe? Muito rapidamente, eu preciso podar todos os anos, fazer uma poda bem radical. E nesse ano, então, era em janeiro, meu pai tinha falecido no dia 1º de janeiro. Enquanto eu podava o jasmim, eu fui elaborando, né? O que era essa força da vida que tinha passado dele para mim, né? Eu sentia essa força da vida pulsando nesses galhos e imaginava que quando um dos nossos
geradores aqui na Terra, né? Pai, mãe, os avós, mas principalmente pai e mãe, né? Que nos deram a vida. Quando eles partem, a gente fica herdeiro dessa vida, né? A gente recebe essa bagagem inteira no corpo da gente. Eu tava sentindo aquilo intensamente. Tudo que tinha sido deixado pelo meu pai para mim. E essa herança de memória, né? Todas as memórias do que tinha sido vivido, o que tinha sido difícil, o que tinha sido bonito, tudo tinha se enraizado no meu corpo. E naquele momento podar o jasmim e olhar para isso também era elaborar, sim, e também tem horas em que acontece um corte e essa força tem que ficar comigo, né? Então, durante muitos anos, há vários anos, eu guardo esses galhos aqui em casa para desespero das pessoas que moram comigo, que olham para eles como lixo, né? Ficam pensando, por que que ela carrega esses galhos de um lado para o outro? É um monte de galhos retorcidos, né? E na minha percepção, esses galhos carregam essa força, né? E eu sabia que ia fazer alguma coisa com eles em algum momento. Então, a gente, às vezes, quando trabalha com arte, com poesia, a gente guarda umas tralhas, né? Que ninguém entende. Porque elas são carregadas de significado. E, às vezes, esse significado demora a se mostrar. E no caso dos galhos do jasmim, eu estava quase cedendo ao impulso do meu marido de botar eles no fogo, fazer uma churrasqueira esse ano, né? Fazer uma fogueira, vamos dizer assim, no pátio com eles. Quando, durante o período da quarentena e da pandemia, eu comecei a trabalhar essa série fotográfica, que eu mostrei um pedacinho para vocês aqui, que chama Linhas de Força, né? E eles têm sido muito companheiros, esses galhos, no sentido de me trazerem várias leituras, guardar tralhas, né? Várias leituras e possibilidades de ganhar força no mundo. Então eu tenho usado eles agora como instrumento, vocês vão acompanhar, algumas coisas eu já tô postando, né? E outras eu ainda tô fazendo de vídeo, e eu conto esse pouquinho de pedaço de processo para contar para vocês assim que o meu trabalho também pessoal como artista com as plantas, ele vai além do desenho, embora eu ame desenhar e pintar, né? Ele também engloba foto e vídeo. Eu espero que nessa aula também a gente tenha dado um primeiro passo no sentido de encorajar vocês a usarem os instrumentos que tiverem na mão, né? Para registrar essas conversas que a gente vai tendo com as coisas que a gente encontra pelo mundo, com as plantas, com os pequenos eventos que acontecem no jardim, na praça, na cozinha, numa sementinha que a gente planta, né? Então, queria contar para vocês que hoje ler esse poema da memória, né, que caiu aqui na aula como um presente do acaso, falando da beleza das coisas findas, me tocou profundamente. Eu acho que foi um recado para nós, né, pra gente poder sentir essa dor, né, essa náusea do momento tão difícil, com tanta coisa difícil para digerir, e também a beleza, que a gente possa também expandir a nossa capacidade de processar, né, a vida nessa complexidade onde às vezes a vida e a morte estão presentes em igual intensidade, a beleza e a feiura, o ódio e o amor, o nojo e o encantamento, né? Um pouco na lógica quádrupla, né? Não é isso versus aquilo, é isso e aquilo e quem sabe muito mais. As duas coisas ao mesmo tempo e quem sabe muito mais. Se a gente conseguir parar para se observar e olhar para o mundo com mais generosidade, né? Então, gente, quero agradecer, a gente passou já um pouquinho do horário, agradecer demais a companhia de vocês em mais esse encontro, ficar à disposição também pela caixa postal ali do Ateliê Livre, do Messenger, né? Pela minha pessoal também, eu tenho conta pessoal no Facebook, eu tenho conta pessoal no Instagram, que vocês podem olhar se quiserem acompanhar também outros projetos, vou aproveitar para fazer a divulgação. Pelo Ateliê Livre, a gente tem nas quintas de manhã, quinzenalmente, as rodas de bordado livre e escuta, que chamam No Coração da Agulha. É um processo muito bonito de trabalho com bordado livre, né? Não é um bordado dos bons pontos, é um trabalho muito ligado à escuta,
A gente trabalha na plataforma Zoom, então é um espaço onde eu posso ver e escutar as pessoas que chegam, diferente da live, que fica assim, eu fico falando e só mal e mal consigo ler os comentários de vocês. Às vezes eu vou ler depois, né? Vou ler todo mundo depois. Mas quero convidar quem puder, quem se identificar, a participar. Vou mostrar um pedacinho aqui do o primeiro bordado dessa quarentena, né? Que também trabalha com o tema da memória. Esse foi feito lá em março, a memória não faz quarentena, porque o nosso trabalho de bordado é muito ligado a... Ai, Cris, que bom que você gostou. Ligado à narrativa, à memória, né? A gente tá, assim, descobrindo coisas muito lindas nessas rodas de bordado, sobre as benzedeiras, sobre benzeduras que eram costuradas, estão aparecendo coisas muito lindas e é um trabalho muito bacana. Quem tiver vontade de se aproximar pode vir só para visitar na próxima quinzena, é sempre das 10 às 11h30 da manhã nas quintas. Outro projeto que eu vou aproveitar para divulgar, que também acontece numa parceria muito legal entre o Ateliê Livre, um coletivo independente que chama A Carroça, e hoje também tem a parceria do Jordi, que é um grupo de pesquisa em jornalismo digital da URGS. A gente está lançando durante a quarentena um podcast que se chama Rádio Carroça, que conta a história desse projeto que tem já muitos anos, vai fazer... Nossa, ele começou em 2006, então me ajudem. 2006 vai fazer 14 anos esse ano, né? A Carroça de Histórias Ambulantes, que também é um projeto de rua, um projeto que agora está em quarentena também e que está rolando nas quartas-feiras a liberação dos episódios. Hoje teve a liberação do 3º episódio da nossa primeira temporada, então eu trabalho em áudio, nesse momento ele é em áudio, e a gente vai ter na quarta-feira que vem, dia 10 de junho, né? Quarta tarde, não está confirmado o horário, mas provavelmente em torno das 4, um encontro virtual por Zoom, também aberto a todo mundo que quiser participar, que a gente já fez uma vez, chama Tempo para Escutar, onde a gente reúne as pessoas que tiverem com vontade de se encontrar com pessoas que elas não conhecem, provavelmente, ou algumas que conhecem, para a gente passar um tempo juntos. A gente vai discutir um pouco os temas que têm surgido nos primeiros 4 episódios, né? Quem já está escutando sabe, né, que eles falam de medo, incerteza, amizade, lealdade, desejo. São histórias muito singulares aí desse projeto, mas que também tocam em muitas coisas que eu acho que todo mundo pode se identificar um pouco. Então, convido vocês para se aproximarem de todas essas outras possibilidades da gente estar junto. E agradeço demais por hoje. Vou deixar um beijo, um abraço aqui de longe. Se vocês gostaram, também podem passar adiante, podem avisar para outras pessoas, podem divulgar, que a gente fica bem feliz. Eu, pessoalmente, fico muito feliz. E também o Ateliê Livre, que a gente está se esforçando para continuar trazendo para a comunidade de Porto Alegre, e aí também além de Porto Alegre, alguma coisa que possa acrescentar e somar nesse momento, né? Então, até muito breve, gente. Beijo enorme em todos e a gente se vê por aí. Vou encerrar aqui.